Na verdade, acho que tem uma grande confusão quando falaram de prioridade do Campeonato Brasileiro. Eu entendi prioridade do brasileiro em relação à Copa do Brasil. Não significa deixar a Libertadores de lado. O que houve foi uma desmobilização contra o Central Córdoba, porque acharam que o jogo poderia ser resolvido mesmo com alguns desfalques. Ali eu acho que foi uma falta de entendimento do momento da competição e do adversário. Mas se eles estivessem preocupados com o brasileiro e ignorando a Libertadores, não teriam se mobilizado para o jogo da quinta-feira passada contra a LDU. Hoje deve jogar o Gerson, que não jogou domingo. Deve voltar, deve jogar o Wesley, que não joga no próximo domingo. Suspensão, né? Um cumpriu, o outro vai cumprir. Deve jogar Ayrton Lucas, não Alexandre. A zaga deve ser Danilo com João Vitor, então poupa os dois Léo. O goleiro também vai ser poupado, Rossi, vai jogar o Matheus. O Everton Araújo deve continuar no time, porque não tem opções. Matheus Gonçalves deve jogar. Pedro deve começar jogando, ele não tem atuado 90 minutos, não tem sido titular todas as partidas, né? Michel e Cebolinha também é provável que comecem jogando, creio eu. Acho que vai ser mais ou menos isso. É um time misto, acho que é um time razoável bastante para conseguir um bom resultado, se classificar e fazer o que o São Paulo fez. É a obrigação passar por um time que é um time tecnicamente inferior, que não é da primeira divisão, e avançar, né, para a próxima fase da Copa do Brasil. Aí depois tem o jogo com o Palmeiras domingo, tem um jogo na quarta contra o Tátira, aí joga no dia 1º com Fortaleza e depois só vai jogar após a data FIFA no Mundial dia 16 contra o Esperance da Tunísia lá na Filadélfia. Então vai ter um intervalo longo aí sem jogar. Então acho que é essa a hora de dar um gás, né? A partir de domingo, 3 jogos. Palmeiras, Deportivo Tátira, qualquer vitória é o bastante para se classificar, talvez até em primeiro. E depois o Fortaleza. São 2 jogos no Rio, um jogo em São Paulo, viagem curta, né? Não contando jogos de logo mais. Então acho que é uma situação que dá para equilibrar bem. A grande questão são as muitas lesões, né? Tem muitos desfalques. E um detalhe atualizando a situação do Jorginho, o Jorginho já foi liberado pelo Arsenal na parte de futebol. Ou seja, ele tem um contrato até 30 de junho, o Arsenal o libera um mês antes. Ok. Óbvio, ele está de férias, vai jogar mesmo, então liberaram. Agora vem uma outra etapa da conversa do representante do jogador com o clube inglês, que é a mais difícil, que é liberando no dia, digamos, 31 de maio, para que ele assine com o Flamengo em 1º de junho. O Arsenal vai pagar a ele os bônus, os prêmios que ele tem direito por conclusão de contrato, porque ele não estaria concluindo. O clube fica desobrigado. E aí vai ter uma negociação. Se o clube pagar, resolvido. Se não quiser pagar, aí temos um impasse. O Jorginho vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou o Flamengo vai ter que compensar. Inicialmente o Flamengo não estava disposto a fazê-lo, pelo que eu sei. Ou então ele não vai jogar o Mundial. Ele vai ter que tirar o mês de junho e começar em 1º de julho no Flamengo, né? Enfim, essa é a situação. Mas a novelinha continua e ainda não teve o desfecho. Eu acho que no final vai acabar indo para o Flamengo, a questão é quando e como, né? Se agora em junho, mês que vem, ou talvez em julho. Isso depende desse acordo com o Arsenal para que ele rescinda antes. Só para entender, para quem não entendeu. O contrato acaba em 30 de junho, o Mundial começa dia 14 de junho. Então, para ele jogar no Flamengo, ele tem que rescindir, digamos, 31 de maio, último dia. Mas aí o clube não é obrigado a pagar ele bônus por classificação para Champions, pela campanha na Premier League, etc. Ele tem lá uns 2, 3 bônus para receber. E é uma grana bem considerável. Aí se o clube resolver pagar, ok. Tipo, reconhecendo o trabalho que ele prestou, fez uma boa jornada pelo clube, né? Não essa temporada exatamente, mas toda ela. Ele já está de férias mesmo, quer dizer, ele não vai jogar mais. Se o clube aceitar pagar, ou fizerem um acordo que cada um ceda um pouquinho e chega num consenso, aí ele já pode assinar e começar no Flamengo. Mas no momento ele não tem, o Flamengo não está com nenhum grande adversário da disputa pelo jogador. Até porque a temporada europeia continua, né? Então eventualmente Itália, se fosse pintar alguma coisa, seria um pouco mais adiante. E proposta da Arábia Saudita, assim, nada oficial chegou. Houve um flerte, digamos assim. Então é provável que o jogador seja contratado, mas ainda vai ter que esperar mais alguns dias para que isso seja sacramentado. O Flamengo precisa, independentemente de quem seja, de jogadores para a função. Tem poucos jogadores de meio campo. Hoje, inclusive, devem alguns jogadores ser relacionados aí para o jogo contra o Botafogo da Paraíba. Belo. Essa negociação com o Jorginho já está rolando há um bom tempo, né? O otimismo do Flamengo, a esperança do Flamengo é que o Jorginho possa disputar o Mundial. E aí o Mauro explicou muito bem, o contrato vai até 30 de junho.
O Mundial para o Flamengo começa no dia 14 de junho. Dia 16. Mauro... Flamengo dia joga... 16... dia 14 começa. O Flamengo joga dia 16. Flamengo joga dia 16 na Filadélfia contra o Esperança. Agora, Mauro, você, pelo que você está percebendo e conversando com fontes dentro do Flamengo, acha que o Jorginho abre mão desse dinheiro para jogar o Mundial? Ou é muito dinheiro e provavelmente o Jorginho pode ficar fora desse Mundial de clubes? Aí depende, Thiago, depende da negociação, né? Digamos que ele tem um bolo para receber. O cara fala, ó, eu pago metade, eu pago 70%. De repente ele chega num acordo. Depende da conversa do representante dele com o clube, que ainda não aconteceu. O Flamengo está otimista, né, Mauro? Que ele jogue o Mundial. O Flamengo depende disso, né? Depende desse acordo. Da rescisão antecipada para ele poder jogar. Enquanto a gente tem falado sobre isso de forma muito, digamos assim, responsável, porque lá no começo do ano teve gente que disse que estavam já contratos sendo digitado. Tempo real de contrato digitado é demais também, né? Que diabo é isso? Documentos sendo trocados. Isso é praxe, gente. Isso não é notícia, porra. A notícia é quando assina um contrato ou em que estágio está a negociação. Contrato sendo batido. Isso é coisa burocrática. Bobagem. Isso foi dito no começo do ano, como se for. Eu falei na época, não vem. Agora não vem. Por quê? Porque ele estava ainda no meio da temporada. Por que o clube ia liberá-lo? Agora não, acabou a temporada. O Arsenal será o vice-campeão inglês, né? Faltou um jogo. O Arsenal está na Champions League, não se classificou para a final, ficou pela semifinal. Então já planeja outra temporada. E ele está fora dos planos para a próxima temporada. Tem um novo diretor esportivo, vai buscar jogadores, enfim. Então é um jogador que está ficando livre. A questão é essa falta de sintonia das datas do torneio nos Estados Unidos e do fim do contrato dele. Evidentemente ele tem interesse em jogar e o Flamengo quer contar com ele nessa competição, mas aí precisa chegar num consenso, né? Inicialmente, pelo que eu sei, o Flamengo está disposto a pagar aquilo que ofereceu, mas não quer, digamos assim, inicialmente, tá? Só Deus sabe se vai mudar de opinião ou não. O Flamengo não pretende compensá-lo por uma eventual perda numa negociação com o Arsenal. Tipo, o Arsenal tem que pagar um bolo X e vai pagar 50%. O Flamengo complementa os outros 50%. A priori, o Flamengo não está disposto a fazer isso. Ele tem que resolver com o clube inglês. Até uma fonte rubro-negra me falou o seguinte: bem, se ele quiser jogar o Mundial, talvez ele tenha que abrir mão de alguma coisa, né? Não dá para ter tudo. Enfim, mas o último caso, eu acredito que aí ele viria em julho para jogar o que eu acho que é mais importante, que é jogar o Brasileiro, Libertadores e a Copa do Brasil, que o Flamengo pode se classificar hoje, aí disputaria também mais jogos da Copa do Brasil. O Mundial, se puder jogar jogos, se não puder, paciência. Eu vejo dessa maneira. A contratação não é para o Mundial, a contratação é para essa temporada, para a próxima, né? Um jogador já veterano, 33 anos, mas um jogador de um nível muito alto. Um jogador de um nível muito alto. Melhora muito ali a qualidade do meio campo. Eu acho que muita gente não tem noção do nível do futebol que o Jorginho já apresentou na Europa e o que ele pode apresentar aqui. A não ser que ele entre no ocaso, né, cara? Isso acontece, ver jogador... Eu sempre cito o caso do Schweinsteiger, né? Que chegou do Manchester United ali, pô, campeão do mundo e tal, não jogou, impressionante. Nunca conseguiu jogar bem ali, uma coisa estranha, assim, virou o fio. Às vezes acontece, não parece ser o caso, né? Então, se ele chegar ainda tecnicamente bem, fisicamente parece bem, ele é um jogador que eleva muito a qualidade do time. Ele foi um dos melhores meio-campistas do mundo em algumas temporadas, gente. Campeão europeu, jogador da seleção da Itália. É um nível bem, bem elevado, eu acho. Então, veja. Quando a Itália foi campeã da Euro, ele chegou a ser cogitado como o melhor do mundo, né, Mauro? Exato, Ele estava nesse patamar. Então, é um jogador de um outro nível. Então, o cara desse chegando em boas condições físicas, ele eleva muito a qualidade do time, né? Dá muita opção ali. Mas, primeiro, precisa acertar esses detalhes, né? Para poder jogar. E todo mundo joga. A pessoa fala, quem vai jogar? Cara, você vê, tá todo mundo machucado, todo mundo joga. Aí ele vai jogar, o De La Cruz vai voltar, vai ficar no banco, vai jogar o A, o B, o C. Né? E o Flamengo pretende contratar jogador por ataque e um para a posição do Arrascaeta também. Também tem essa intenção. E as saídas, elas dependem muito do mercado, né? De jogadores despertarem real interesse. E aí eu coloco, inclusive, a garotada. Você pode ter uma proposta por um Matheus Gonçalves, por um Alacian, um garoto desse. Pode pintar uma proposta. O próprio Everton Araújo, que jogadores jovens sempre têm mercado. Então, se pintar, eu acho que eles vendem também. Além de alguns outros já mais velhos, digamos assim, que estão no elenco. Deve ter chegadas e partidas. As chegadas, eles vão buscar jogador, com certeza. E as partidas vão depender do mercado, de pintar proposta que interesse.
E a tendência, assim, é negociar com o exterior, não no Brasil, não. A tendência, tá? É o Flamengo tentar, se eventualmente negociar jogadores, negociar com clubes de fora. Até porque eles estão bem incomodados com o que aconteceu agora, recentemente, com vendas que... Um parto para receber do Corinthians, o Mateuzinho e o Hugo, o Thiago Maia, aquele imbróglio com o Internacional. Então, eles não estão muito afim de negociar com o clube brasileiro, não. Por conta desses calotes, esses problemas aí que tem acontecido com frequência, né, entre vários clubes, né? Até a gente estava conversando aqui, o Flávio estava lembrando a atitude do Cuiabá a partir do não pagamento do Atlético Mineiro, que... Foi ótimo. Uma tacada bem inteligente, né? Diante do não pagamento do clube mineiro pela contratação de jogador. Foi o Daverson, né? No caso, né? Foi o Daverson. Foi o Daverson. Que já até foi embora, já está no Fortaleza. É impressionante isso, né? O cara está brigando por um jogador que já bateu e já saiu. E o cara que ajudou o Atlético foi à final da Libertadores e o Daverson fez importantes gols, né? De gols de classificação com o Fluminense, marcou o River Plate, enfim. O Arrascaeta foi perguntado numa entrevista qual jogador que ele sentia mais falta nesse Flamengo, que já atuou do lado dele e que ele sentia mais falta. Eu cheguei a pensar que ele responderia Gabigol, porque eles são muito amigos. Mas não. O Arrascaeta respondeu que foi o Everton Ribeiro. Eu vou até botar, né, a declaração do Arrascaeta aí na tela. Ele disse: eu queria o Everton Ribeiro de volta. Ele é minha dupla. Que saudades, Baixinho. O Baixinho era muito inteligente e ainda tem um carinho muito especial fora do campo por ele. Queria mandar um abraço para ele. Volta para nós, disse o Arrascaeta. Realmente o Everton Ribeiro marcou uma era no Flamengo, né? O Everton Ribeiro, até ali 2022, quando foi dele assistência para o gol do Gabigol na final da Libertadores, sempre foi um protagonista nesse Flamengo. E aí, no final do contrato, realmente o Flamengo tentando negociar, mas o Bahia fez uma proposta muito alta. E que até a gente dizia aqui que poderia não valer a pena o Flamengo cobrir a proposta que foi feita. O Rogério Ceni queria muito o Everton Ribeiro no Bahia. Agora, faz falta, na sua opinião, até hoje o Everton Ribeiro no Flamengo, Flávio? E outra, foi uma baita dupla, né? Everton Ribeiro e Arrascaeta. São dois dos jogadores mais talentosos do futebol brasileiro juntos. Então, Pilhado, quando você fala de amizade, existem coisas que eu entendo como diferentes. Existe a linguagem da bola dentro do campo. O cara que fala a tua língua dentro do campo. Então você vai puxar histórias, né? Você vai puxar Dudu e Ademir da Guia, Pelé e Coutinho, Vampeta e Rincon. Falava a mesma língua. Você pode até não ser amigo do cara, não estou dizendo que não era. Pelé e Coutinho não eram mesmo, tá? Mas eles, os caras se entendiam no olhar, né? E isso vem tradicionalmente, aquelas duplas que dão muito certo, né? Recentemente no City, o Rodri e o De Bruyne, quando um e o outro jogavam, era uma coisa assim quase que impossível de você parar. Então, realmente, Arrascaeta e Everton Ribeiro, nossa, eles jogavam num ritmo igual, né? Falavam a mesma linguagem. Isso é pura. Difícil no futebol, né? Você tem um cara que entende o que você pensa, só de você olhar pro cara, o cara já sabe onde a bola vai. Acho isso realmente faz muita falta. Agora, não acredito que o Everton Ribeiro volte pro Flamengo. Acho isso inviável. Mas que é uma dupla marcante, e eu entendo perfeitamente o que o Arrascaeta quer dizer. Olha, eu posso ter mais amigos, eu posso ser cara que faz mais gol e tal, mas o cara que falava a minha língua era o Everton Ribeiro. É isso mesmo. A vida do futebol tem essas coisas de falar a mesma linguagem. Até no nosso meio tem isso, né? Tem aquele cara que você faz um programa com o cara e rola tudo certinho, todo que não dá a mesma pegada. O que não quer dizer que você não seja amigo do cara. Isso acontece mesmo. Isso é um casamento perfeito em determinadas profissões. E no caso da Arrascaeta e Everton Ribeiro, realmente falavam a mesma língua. Ainda está entre os grandes do futebol brasileiro o Everton Ribeiro, ou velho Vamp? Com certeza, está jogando em atividade. Olha lá, o Bahia. O Bahia está jogando a Libertadores, tudo bem, deu um mole incrível em ter perdido para o Nacional em casa. Eu acho que isso vai até custar a classificação para a Libertadores. Acredito que o Atlético Nacional e o Inter são favoritos hoje. O Bahia vai jogar suas fichas todas na última rodada lá em Porto Alegre, né? Quando o Everton joga, é o craque do time ali. O Bahia tem um meio campo forte também, né? E ele sim é um dos grandes personagens aí do Flamengo dos últimos anos em conquista, como foi no Cruzeiro também. O
O Everton Ribeiro fez uma dupla com o Ricardo Goulart no Cruzeiro, que eles conquistaram tudo também. Né? Jogou muito no Cruzeiro, jogou muito no Flamengo e vem jogando muito no Bahia, assim. Né? Chegou a ser jogador de seleção, ir para a Copa do Mundo, né? O Everton foi, né? Na última Copa. Então ele foi para a Copa do Mundo. Ele foi. Foi para a Copa do Mundo. É um cara que tem uma carreira incrível, tanto profissionalmente como de conduta, e joga muito. Eu vi ele começando no Corinthians. Começou comigo no Corinthians lá, e quando ele começa a carreira, ele era lateral esquerdo. Lá no Corinthians. Vi subindo, vi jogando na base. Verdade. Tudo era lateral esquerdo. Ele se tornou um dos meias mais criativos aí. O último passe dele, passe bom, cabeça erguida. Então a Arrascaeta fez um elogio muito bom mesmo pro Everton Ribeiro.